Olá, amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 8 de março, é o dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Então eu pensei nós conversarmos um pouco sobre uma personagem bíblica feminina chamada Débora. Débora, ela é um exemplo de coragem, uma coragem que não depende do sexo ou de força física. Vamos ver um pouco do contexto histórico dos dias de Débora. Ela foi juíza e profetisa em Israel. E o período dos juízes foi um período de grande dificuldade espiritual para o povo de Israel. A primeira dificuldade que observamos foi a falta de educação doutrinária do povo nos seus lares. Em Juízes, capítulo 2, versos 7 a 10, nós lemos o seguinte relato. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Então nós podemos observar que a falta de uma educação bíblica dos pais aos filhos foi o primeiro fator que levou Israel a um período tão difícil, pois havia instabilidade espiritual e o povo se deixou contaminar com os costumes dos povos que habitavam aquela região antes deles. Esses costumes, nós sabemos, eram contrários a Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos dias semelhantes, pois o ensino bíblico tem sido negligenciado nos lares. A rotina de muitos afazeres tem retirado das famílias as oportunidades para conversas sobre as Escrituras e momentos de adoração. O resultado? Instabilidade espiritual, introdução dos valores do mundo e desvirtuamento de grande parte de nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas lembremos que as atividades são escolhas nossas. O que nós estamos escolhendo? Mas voltemos ao povo de Israel. A instabilidade espiritual foi constante durante todo o período dos juízes. Sem o ensino no lar, o povo crescia sem o conhecimento da lei e partia para uma vida de pecado e de mistura com os costumes idólatras. A outra dificuldade está ligada ao fato de que Israel permitiu se contaminar com os hábitos e costumes dos povos que já habitavam em Canaã. Os israelitas, no tempo dos juízes, não conseguiram se manter separados. A igreja, hoje, que está no mundo, mas não é do mundo, deve também manter-se alerta para não permitir essa contaminação. Era este o estado de coisas na vida de Israel quando surge a figura de Débora. Em Juízes, capítulo 4, verso 4, está registrado assim. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapitote. Vejam que é um relato bem curtinho de quando ela apareceu. Não se sabe a idade dela, mas certamente não era uma pessoa muito jovem. Casada, julgando as causas do povo, Débora foi chamada de mãe em Israel. Ela não se deixou contaminar com os pecados dos povos que viviam no meio de Israel, mas buscou intensamente ao Senhor, a ponto de ser uma mulher profetisa. Esta busca a Deus em meio a um povo corrompido demonstra a grande firmeza de caráter de Débora, e esse é o segredo de sua coragem. Ela tornou-se porta-voz de Deus. Ali estava uma mulher que decidiu servir a Deus apesar das circunstâncias
e pouco a pouco o povo pôde perceber que ali estava uma mulher de Deus. Não foi fácil obter reconhecimento por parte do povo. Além de estar diante de um povo rebelde e pecador, portanto, sem discernimento espiritual, Débora era uma mulher e, como tal, alvo de todo o desprezo que a cultura hebraica devotava às mulheres. Ainda que reconheçamos, os israelitas tinham o melhor tratamento para com as mulheres entre os povos na antiguidade. Aprendemos assim que o povo de Deus não deve ter atitudes discriminatórias em razão do gênero. Para Deus não há acepção de pessoas, não há superioridade entre o homem e a mulher, e ambos devem ser tratados igualmente na igreja, prevalecendo apenas as diferenças que são próprias de cada sexo. Por seu discernimento espiritual, Débora passou a julgar causas difíceis em Israel. Não eram os homens que reconheciam esta ou aquela pessoa como juiz, mas tudo era resultado de uma vida de comunhão com Deus. Era o Senhor quem levantava o juiz. Outra coisa que chama a atenção no texto de Juízes 4:4 é que após a palavra mulher profetiza, vem escrito que ela era mulher de Lapidote. O fato de ser profetisa e juíza não alterou a posição dela na sociedade. Ela alcançou uma posição em Israel que até então nenhuma mulher alcançara. Mas isto não modificou a sua qualidade de mulher e de mulher de Lapidote. Manteve sua condição de mulher com deveres e funções diferentes da dos homens e da do seu marido. Exemplo de que diante de Deus, cada um de nós mantém a individualidade e que esta deve ser respeitada. Podemos ver de forma bem clara que as características próprias de mulher não foram por ela abandonadas porque ela foi levantada como mãe em Israel. E só uma mulher pode ser mãe. Embora juíza e profetiza, ela chamou Baraque para comandar o povo na guerra. E por quê? Podemos pensar em uma razão. Débora já não era mais uma jovem e, por ser de certa idade, não teria condição física para dirigir uma guerra. Porém, Baraque não se dispôs a ir sozinho, só aceitou a tarefa mediante a condição de que Débora o acompanhasse. E a honra da vitória militar coube também a outra mulher, Jael, que matou Sísera, o comandante do exército inimigo. Em Juízes, capítulo 5, está registrado o cântico de Débora, que ela proferiu após a batalha. Nesse cântico, ela mostra que era uma mulher na qual o Espírito de Deus repousava, despertada para as coisas de Deus, que não temia falar a verdade e que nem a vitória impedia de considerar as falhas e os acertos de cada um. Era uma mulher com amplo discernimento espiritual e que sabia bem delinear as responsabilidades de cada um. Ela tinha condição de julgar Israel, porque agia com imparcialidade, retidão e justiça. Débora, uma mulher de Deus, que buscou seguir a Deus e por ser fiel aos ensinamentos de Deus, alcançou essa posição de ser profetisa e juíza em Israel. Aprendamos com Débora.